Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a gente começa falando de economia. O Banco Central começou hoje a reunião que pode derrubar a taxa básica de juros ao menor nível em 1 ano e meio. Essa, aliás, é a expectativa dos analistas do mercado financeiro. Em nova reunião mensal, o Comitê de Política Monetária do Banco Central pode reduzir pela terceira vez seguida a taxa de juros da economia ao menor patamar em 1 ano e meio. Segundo expectativas sinalizadas pelo mercado financeiro, a taxa básica de juros deve recuar meio ponto percentual, passando de 12,75% para 12,25% ao ano, o menor nível desde março de 2022, quando estava em 11,75%. Na ata da última reunião, quando decidiu cortar a Selic, o Copom sinalizou a previsão de novos cortes de meio ponto percentual da taxa básica de juros para os próximos meses. Mas o grupo diz ser pouco provável elevar o ritmo de corte dos juros básicos. Para os próximos anos, o mercado financeiro espera pela manutenção dos cortes de juros. Mas as previsões mais recentes estimam que o ciclo de queda da taxa básica de juros será menos intenso, com a chegada da Selic a 9,25% ao ano em 2024 e 8,75% ao ano em 2026. A taxa básica de juros é a mais baixa da economia e funciona como forma de piso para os demais juros cobrados no mercado. A Selic é usada nos empréstimos entre bancos e nas aplicações que as instituições financeiras fazem em títulos públicos federais. E a gente continua falando de economia para trazer uma boa notícia. Isso porque o desemprego no Brasil ficou menor em setembro. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores ocupados bateu recorde. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%. Segundo o IBGE, esse é o patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015. A taxa também é a menor para o intervalo entre julho e setembro, desde 2014, quando o volume era de 6,9%. O número de desempregados recuou 3,8% no trimestre, chegando a 8.300.000 pessoas. De acordo com o IBGE, a queda na taxa de desocupação foi induzida pelo crescimento expressivo no número de pessoas trabalhando e pela retração do número de pessoas buscando trabalho no terceiro trimestre de 2023. Já a quantidade de pessoas ocupadas no mercado de trabalho chegou a 99.800.000. O maior contingente observado na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados cresceu 0,9%, que representa 929.000 pessoas a mais no mercado de trabalho. Outro fato que esse levantamento nos conta é que a maior parte desse aumento no número de ocupados veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado, que com um acréscimo de 1,6% chegou a 37.400.000 trabalhadores. E as cataratas do Iguaçu, que ficam no Paraná, registraram vazão de água 16 vezes maior do que a média normal. A alta acontece em meio às fortes chuvas no estado. A vazão das cataratas de 24 milhões de litros por segundo foi registrada pela última vez em 2014. Esse foi o seu maior volume em 9 anos. Em 2014, a vazão chegou a 45 milhões de litros de água por segundo. De acordo com o parque, a quantidade é 16 vezes acima da média normal de 1,5 milhão de litros por segundo. Apesar do alto volume de água, o parque continua aberto para visitação do lado brasileiro. O lado argentino está fechado devido à cheia extraordinária do rio Iguaçu, considerada uma das maiores da história. Segundo a administração argentina, pessoas que tinham comprado o ingresso para esses dias em que a visitação foi suspensa podem usá-los em um prazo de 12 meses. E olha só, segundo a Itaipu, o aumento da vazão das cataratas do Iguaçu tem influenciado nas inundações no Paraguai. Pelo menos 60 famílias já precisaram ser removidas de suas casas e cerca de 120 famílias em Cidade del Leste, na fronteira com o Paraná, ainda podem ser afetadas.
Eu mudo de assunto agora para trazer os destaques internacionais. A polícia francesa atirou e feriu nesta terça-feira uma mulher que, segundo testemunhas, fazia ameaças em uma estação de trem na periferia. Ela gritava Allahu Akbar, que significa Alá é maior. Os policiais foram advertidos por ligações de passageiros que mencionavam uma mulher de véu que proferia ameaças na estação Bibliothèque François Mitterrand. A corporação detalhou que a suspeita se recusou a obedecer às ordens dos policiais, que, temendo por sua segurança, usaram armas. Não foram encontrados explosivos ou armas com ela. A polícia lançou 2 investigações. Uma vai analisar as ações da mulher e a segunda vai elucidar se o uso da arma pelos policiais foi justificado. A França está sob alerta de ataque desde o dia 13 de outubro, quando um professor na cidade de Arras foi morto a facadas por um ex-aluno islamita. O país, que tem uma grande comunidade muçulmana e judaica, teme repercussões dos ataques do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro e a retaliação lançada pelo Estado hebreu. Desde então, alertas de bombas levaram à evacuação de aeroportos, estações de trem e pontos turísticos. E a economia na zona do euro registrou uma leve contração no terceiro trimestre, afetada pelo desempenho da Alemanha. Mas a inflação no bloco teve uma queda expressiva em outubro. De acordo com a Agência Europeia de Estatísticas Eurostat, o Produto Interno Bruto da Eurozona teve contração de 0,1% no terceiro trimestre de 2023. Ao se considerar o conjunto da União Europeia, inclusive os países que não utilizam a moeda comum, o PIB registrou uma leve alta de 0,1% entre julho e setembro. De modo geral, o desempenho da economia na zona do euro no trimestre foi afetado pela política do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros elevadas. Neste cenário, a Alemanha, maior economia do bloco, registrou uma leve contração de 0,1% depois dos resultados fracos atualizados dos 3 trimestres anteriores. O país foi severamente afetado pelo aumento dos preços da energia desde o início da guerra da Ucrânia e o setor industrial do país ainda não recuperou o dinamismo. Entre as principais economias da Eurozona, a França cresceu 0,1%, a Itália ficou estagnada e o PIB da Espanha avançou 0,3%. A Áustria, com queda de 0,6%, e a Irlanda, com retrocesso de 1,8%, são as principais preocupações no bloco. Vamos falar de cultura agora. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói recebe até 26 de novembro uma exposição sobre a cultura do povo Mebem Gocrê Kayapó. São habitantes de 6 terras indígenas no sul do Pará e no norte do Mato Grosso. De acordo com a Prefeitura do município fluminense, esta é a primeira mostra sobre arte indígena a ocupar as galerias do centro cultural mais importante de Niterói. No último final de semana, Raoni Metukitiri, liderança Kayapó mundialmente reconhecida, esteve no evento de abertura. Estou aqui para dizer que todos nós temos o dever de fazer ouvir nossas vozes para não destruir as florestas. Por isso, peço a todos que estão aqui que se unam na luta pela preservação da natureza. Mas eu fiquei muito emocionado de ver meu avô, meu pai, meu tio, né? Então é isso, e para isso que o museu hoje surgiu agora, né? Acho que essa é a proposta, né, dessa exposição. Essa representação propositiva, alegre das festas, da cultura, sendo que na maior parte das vezes o indígena foi representado de uma maneira, né, que precisava de assistência, sempre fragilizado. A direção do MAC destacou que a exposição, composta por fotos, vídeos, obras de artesanato e peças históricas, faz parte das comemorações dos 450 anos da cidade fundada pelo cacique Araribóia. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais.